eu já ia separar já. E minha mãe falou, você vai ser homem e você vai cuidar da tua mulher e do teu filho. Então o inferno do casamento era eu. E eu lembro que aquela noite foi horrível, porque o Enzo pedia, mamãe, quero ir embora. e, e aí no dia seguinte ele não me chamou pra voltar. Não tinha motivo pra me separar. Uhum. Eu não gostava dela, não queria ela. Essa é a realidade. Olá, seja bem-vindo à Escola do Caráter. Nada melhor para moldar um caráter do que um casamento. E eu quero conversar com você aqui com os nossos convidados, eu, a Mariana, o Júlio e a Maiara, para realmente nós analisarmos que não existe casamento perfeito, mas existe casamento com ajustes. Aquele que é moldado por Deus, através de decisões, com humildade. E uma pergunta que eu já quero fazer para vocês, o que você acha, Júlio, daquela expressão que as pessoas falam que o problema está no outro? Ah, bispo, analisando bem mesmo. De vez em quando eu falo pra ela isso daí. O problema tá nela. O problema tá nela, mas de verdade tá em mim. Por exemplo, um negocinho que você deixa jogado ali, né? Eu que deixei. Aí como que eu falo pra ela? Mas você não pegou? Né? O problema tá em mim. Mas a gente quer dar essa escapulida aí. A gente tem a tendência de sempre colocar o problema para fora, né? Para Sim. fora da gente, né? Então, por que muitas pessoas vão lá, começam um relacionamento, depois se separam? Porque ela fala, não, se eu encontrar uma outra mulher, ela vai ser diferente, vai ser melhor. Mas no final das contas, o que a gente tem aprendido, que a gente vê no dia a dia, é que você só muda de problema, porque problema vai ter sempre. Mas enquanto a gente olha para fora, a gente não trabalha as nossas mudanças. Não é verdade? É verdade, bispo. Exatamente. E nosso casamento, antes de Jesus Cristo, era... Eu digo que se tivesse um pior, merecia uma medalha. Não, é nosso aqui, ganhamos a medalha. Ah, não sei não. Eu acredito que o nosso era... Porque sem Cristo não... O próprio Cristo é a formação, né? Do caráter. Tá no centro. Então era uma bagunça. E quando nós conhecemos o ministério, passamos a andar com Jesus, eu decidi a melhorar por Jesus, né? Por temor mesmo. Não foi nem por ela, foi por Jesus. Tanto é que quando vinha aquele sentimento de separação, que é o que o senhor falou, às vezes, vamos falar assim, vou encontrar uma mulher melhor, um homem melhor, né? Achando que vai dar fuga no problema, e não vai. Me tira uma dúvida. Eu conhecendo vocês, porque conheci vocês aqui então no ministério, não sei ao certo alguns detalhes. O que é que vocês me dizem que esse casamento era tão ruim? O que é que acontecia? Porque, ao meu ver, você tão suave, ele mais falante. Tem a diferença do casal, que nós pegamos aqui todos os casais. Um é mais, o outro é mais suave. O que é que era tão ruim? O que acontecia para ser assim, para chegar a pensar, é o pior casamento, pelo amor de Deus. Sim. Ninguém casou dessa forma. Eu posso falar melhor do que ela, porque eu que atacava, era porque eu atacava. Entendi. O que aconteceu? O nosso relacionamento foi muito precoce. Essa é a verdade. Na verdade, eu vi ela na rua, tinha voltado de viagem, e eu vi ela na rua. Na rua não que ela tava de andarilha, não, eu conhecia... Eu conhecia a prima dela, eu sabia quem era a prima dela, eu fui cumprimentar a prima dela, parei de carro. Não foi num trabalho social. Não foi, não. Entendi. Falei, nossa, que mulher bonita, né, tal. Ela falou, é minha prima. Eu falei, você pode falar pra ela que se ela casar comigo, é só ela pegar a roupa dela e nós vamos embora em casa. Eu falei desse jeito. E deixei meu telefone, aí ela me ligou. Foi muito precoce. O bairro que eu morava, eu não queria me envolver com ninguém do bairro que eu morava. E ela não era do bairro. Aí nós acabamos nos envolvendo. Eu já estava gostando dela, ela já estava dormindo em casa. Pra você ver como que era. Foi precoce o negócio. Foi rápido.
Aí eu já não conseguia mais separar, terminar, não era nem casamento aquilo, eu não conseguia terminar com aquilo, porque eu já estava gostando, mas também não conseguia conviver com aquilo em paz. Uhum. E aí eu pesava nela. Eu vivia pesando, todo dia, pesando. E aquilo foi fermentando, fermentando. E ela na maior calma do mundo. E eu pesando todo dia. Ela sempre foi calma, assim. Sempre foi calma. É? Sempre foi calma. Olha só. Sempre foi calma. No ponto de que nós já estávamos morando junto, na casa dos meus pais. Isso. E tinha dia que eu ia trabalhar, o telefone tocava, eu já não suportava mais ela. Eu tinha vontade de jogar o telefone na janela do carro. De tão rancoroso, amargurado que eu fiquei. Eu não tinha paz. Eu era um atormentado. Essa é a realidade. Um atormentado. Quando ela ficou grávida do Enzo, eu já tinha endereço para ir. Quando ela chegou em casa falando que estava grávida, naquele dia era a sentença. Eu já ia finalizar com tudo. Foi quando ela falou, eu tô grávida. Minha mãe, hoje ela é finada e tal, mas a minha mãe ficou feliz com a notícia e tal. E ela pegou e foi pro banheiro. E eu falei pra minha mãe, eu já ia separar já. E minha mãe falou, você vai ser homem e você vai cuidar da tua mulher e do teu filho. Muito bom. Desse jeito. Importante. Aí o que acontece? As mulheres que pensam que vai engravidar de um homem e isso vai melhorar o relacionamento, ou vice-versa, o que eu imaginei? Falei, bom, agora vai ficar melhor, né? Tá grávida, vai vir uma criança, vai ser melhor. Aí que piorou a situação. E aí já não podia mais separar, não tinha como mais separar, e aí que eu infernizava mais a vida dela. Ô, Mayara, pelo que a gente tá vendo agora, e por mais que o Júlio, ele tinha essas instabilidades emocionais, pelo que eu estou entendendo, você me confirma ou não, quem começou a trabalhar, a lutar pelas mudanças, quem começou a buscar Jesus foi ele? Ou não, você começou a buscar pela mudança desse relacionamento? Então, nós chegamos a um ponto que a gente viu que não tinha mais o que fazer. Então, a gente pensou, como a gente ouve aqui, né? Quando a gente está no mundo, a última coisa que a gente procura é Deus. Então, a gente já tinha feito tudo. Já tinha conversado, brigado, chorado. Não, tudo não. Explica direito aí. Por exemplo, Tudo. a última coisa que procura é Deus. Tínhamos feito tudo. Nós não ia lá para as outras bandas, não. Não. Explica direito. Não, Foi tudo, não. tudo. Esse tudo aí. Tudo é Deus por último. Eu não me lembro de ter colocado o pezinho ali. Não, esse tudo não, graças a Deus. Mas assim, tudo possível, humano. Uhum. Até cheguei Na força do braço. Na força do braço. Fui para casa da minha mãe um dia, falei, não, chega, já deu. Com uma criança pequena, e o Enzo tinha, acho que 1 ano e pouco. E eu lembro que aquela noite foi horrível, porque o Enzo pedia, mamãe, quero ir embora. E aí, no dia seguinte, ele não me chamou para voltar. Não chamou. Aí eu peguei a criança e voltei. Sabedoria. E voltei, né? E continuamos seguindo naquela vida, uma vida horrível, terrível, que a gente não via saída em nada. E aí a gente falou, bom, já tentamos tudo, já separamos, já brigamos e nada resolveu. Que a gente pensa, né? Vou embora, ele vai vir, vai mudar. Né? É isso que a gente pensa, mas não foi isso que aconteceu. Eu nem sabia. Vou embora, vai sentir minha falta, né? Achou um alívio, acho que ele pensou, né? A gente até conversou depois, né? E ele falou assim, achei bom, né? Eu falei, não, ele falou, sério, porque eu não tive que tomar a iniciativa, ela que tomou, né? Mas aí eu voltei, e aí eu ouvia a bispa pelo rádio, né? Conheci o Ministério Mudança de Vida pelo rádio. E ouvia a pregação e no começo achava, nossa, não precisa de tudo isso. Porque era a gente, quando está no erro, né, não quer ser corrigido, e Deus vem corrigindo e a gente... A palavra confronta. Sim, né? e a gente fala, nossa, não precisa de tudo isso, tá? Que mulher brava, né? Uhum. E aí parei de ouvir um tempo. Eu falei, não vou ouvir, não precisa, né? Oxe, Deus é amor, né? Que coisa é essa? Tá vendo? Mas aquilo... Aí dava um tempo, eu ia pro trabalho e voltava.
de carro, tava eu lá ouvindo de novo. E foi coisa de Deus, né? Que você foi transferida. Porque ela trabalhava próximo E de aí, casa. isso, ela foi transferida para um lugar e mais dava longe. tempo de onde ouvir ela o tinha que- programa das 6, Ah, do Adore, dava pra Que ouvir o legal. programa. E aí, fui indo, e aí foi quando a gente decidiu, não, vamos, não tem mais o que fazer, vamos procurar a Deus. Foi quando a gente veio pro ministério, foi pra Então vocês restauração. chegaram juntos, buscando juntos. Chegamos juntos. Chegamos juntos. No ministério, porque não tínhamos mais o que fazer. Tínhamos que... Só Deus para E resolver. essa postura sua é muito importante, porque quase 100% dos problemas de um relacionamento ele está preso no orgulho, né? Só que a pessoa justifica de uma série de coisas, né? Porque é o jeito dela, é porque eu gosto das minhas coisas assim, ela gosta das coisas dessa maneira, ela faz assim, eu faço desse jeito. Resumindo tudo, orgulho. Ninguém quer ceder, ninguém quer ajustar, ninguém quer fazer diferente. a atitude Então essa dela, atitude foi muito inteligente. muito, atitude de sabedoria de reconhecer e voltar. Porque o sair foi o errado, mas é o reconhecer e voltar. Essa é uma atitude de sabedoria incrível, porque tem casais que se separaram mesmo por uma atitude de orgulho. Ah, eu vou sair, ele não vai vir atrás? Acabou. Então, poxa, Deus une propósitos. Às vezes a pessoa, ela define o destino dela por causa de um orgulho, de um momento de orgulho. Deus não pode cumprir o propósito que ele tinha com ela. Então, a atitude da sabedoria aqui, por isso que a palavra diz, né? Que a sábia constrói. A tola destrói com as próprias mãos. Eu não tinha motivo. Não tinha motivo para me separar. Uhum. Eu não gostava dela. Não queria ela. Essa é a realidade. Então, eu causava isso para que ela se enchesse de mim Sim. e fosse embora, porque eu não tinha motivo. Certo. Entendeu? Eu não tinha motivo. Tanto é que quando ela foi, ela falou, nossa, eu achei que foi bom. Porque ela foi. Eu falei, ela foi? Não foi eu que Que abandonou, né? abandonei, acabei com nada, ela foi. Então, era isso. E o propósito de Deus é incrível, porque é interessante. Nós nunca fomos à igreja. Nós não sabia o que era uma igreja íntegra, né? De verdade. Nós nem sabia que existia. Essa é a realidade. Uhum. Nós não sabia. E aí eu cheguei na igreja, na verdade eu não sabia que o nome era Unção, mas tinha algo diferente. Eu falei, nossa, que lugar é esse, né? Que legal. Eu brinco até com a Thames. Eu falo, nossa, o louvor era espetacular. Comparado a hoje, então, hein? Naquela época, nossa, o Imagina. louvor era espetacular. E tal. Que coisa, né? Porque eu cheguei, eu gostava de ficar lá por conta do louvor. O louvor me Gostar do louvor. evangelizou e a Uhum. palavra. Tanto é que quando nós fomos embora, o Enzo era de colo, tinha quase 2 anos, eu fiquei só meditando no caminho, na palavra. Falou muito comigo, sabe? E ela perguntou, e aí? O que você achou? Eu falei, não, gostei, legal. Só que eu queria ficar com aquele momento pra mim, não queria conversar muito. Uhum. Ela tava atrás e ela insistia, mas você gostou mesmo? Eu falei, ó, é o seguinte, se você quiser vir, você vem, senão eu venho sozinho. Eu falei assim, já pra, não foi, você lembra? Pra finalizar. Aconteceu que uma temporada, eu vim sozinho mesmo, que ela abandonou o barco. Que interessante. Geralmente a gente vê a mulher buscando mais Buscando pela mais. família, né? E você, nesse momento, você estava com mais sede até do que Sim. ela, né? Com mais fome da palavra, né? Quando eu vi a bispa pregar, eu falei, não, isso daí é Deus puro, porque não existe uma pessoa pega uma palavra aqui, já vai na outra ali, Você vê? e volta aqui e finaliza com aquele início daquela palavra. É impressionante. É Não, impressionante. mas isso é ótimo, porque às vezes tem pessoas que, prega 2, 1h30, 2 horas. 3 As pessoas horas. saem cheias, Cheias. alimentadas. A palavra é o que alimenta. Sim. Esse é o alimento. Se for num lugar que é vazio, você sai de lá vazio. Fica em casa, Você então. tem que ficar em Fica em casa. casa. E, ô bispo, e antes de ir pro culto, no domingo, eu bebia. Eu bebia cerveja, gostava de bastante uísque. Meu corpo já não... O uísque mesmo, por exemplo, já não tinha efeito. Eu tomava ali e não fazia efeito. E eu ouvia as pessoas falando que Deus fala daqui com um, Deus fala com outro, e Deus fala com outro. E eu falei assim, olha a consciência. Eu estava na frente, num vizinho meio que de lado, bebendo com ele e falando de Deus, sem entender de Deus. E falando de Deus, que o céu Pregador é assim, do bar. o céu é assim, o céu é assado, frito, Olha cozido. E olhando no relógio para não dar meia-noite, porque eu ia para
pra igreja, pro culto. Eu não queria que aquele dia fosse... Falar, não Não posso vou entrar... contaminar o domingo. Eu domingo. Isso, exatamente. Eu não vou contaminar o domingo. E eu falei, eu quero que Deus fala comigo. E isso foi quando eu cheguei na primeira vez na Celso. Eu lembro que eu tomei uma borrachada tão grande que foi assim... o bispo Igual os falou... religiosos, né? Não queriam quem você pensa Entrar que no é... templo, no mas templo, queria queria pedindo matar pra matar Jesus. Jesus. Quem você pensa que é pra falar de Deus, das coisas de Deus? Quem você pensa que é? Mas foi uma borrachada, eu falei, olha... Mas eu não fiquei feliz, eu falo. falei, nossa, Deus falou comigo. É. Uma coisa que eu entendi rápido foi quando a palavra vinha para me corrigir, eu não endurecia. Uhum. Não, isso aí é para mim. Aquela mulher não me conhece. Ela nunca me viu na vida. Como que ela fala da minha vida dessa forma sem me conhecer? Então eu pegava para mim. Foi o que me ajudou, que é o que ajuda qualquer pessoa a mudar, a o espírito reconhecer. confronta, né? Sim. A palavra nos confronta. Confronta. E aí eu comecei a buscar pelo casamento. O ano de 2016 nós chegamos, eu vinha para as reuniões todos os domingos, Deus sempre falando, incrível, Deus sempre falando comigo, e eu me lembro que o que me assegurou também no ministério, eu era muito apegado com a minha mãe, muito, mesmo estando com ela, eu era muito apegado com a minha mãe. Então quando a minha mãe se foi, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E isso daí ela foi numa quinta-feira de feriado. Era uma quinta-feira feriado. Então ela faleceu na quinta, na sexta foi sepultada e no domingo eu fui pro culto. Mas eu fui, assim, chateado, né? Querendo uma palavra de Deus ali, sabia que só Deus poderia resolver minha situação, mesmo sendo novo na fé. Na verdade, nem fé tinha, para falar a verdade. Você tinha uma fé. Tinha uma fé. Né? Você tava com uma Não fome. tinha uma convicção, né? Você tava com uma fome, você Sim. tava buscando, você fome. queria mudar de vida, né? E aí, naquele domingo, a bispa falou dessa forma, Deus está falando com alguém aqui. Quinta-feira, falou desse jeito, quinta-feira foi feriado, na sexta, as pessoas viajam, e passa a sexta na viagem, no sábado, o domingo as pessoas estão voltando. E a igreja não estava tão cheia. Ela falou, a igreja não está tão cheia, você está aqui. Deus está falando que está com você, que está te confortando, você vai chegar na sua casa em paz. Não, aquilo ali foi incrível, porque eu cheguei em casa, todo mundo chorando, o meu pai, minhas irmãs chorando, e eu parecia que eu não tinha nem órgão dentro do corpo. Nada, em paz. Assim, em paz, e aquilo ali me levou a continuar, a perseverar. E aí eu falei, em 2017, iniciou o ano, eu falei, não, agora eu vou levar Deus a sério, e agora é para valer. Aí entrei nos meus projetos de conquista, né? Coloquei lá a restauração do casamento e as batalhas vinham, né? Claro. Para mudança. E tinha um peso maior ainda, porque você estava movendo, né, o mundo espiritual, então o casamento não ficou melhor a princípio. Sim. Não ficou melhor, ficou pior. Ficou pior. Ficou muito pior. Muito. E quando chegou no 52 dias daquele ano, eu já não estava aguentando mais. Foi quando eu me ajoelhei, antes de iniciar um culto de terça-feira, troca de coração. Falei, Senhor, esse culto aqui é a troca de coração. Ou o Senhor muda a minha história, porque eu não quero ser essa pessoa, porque eu ainda pesava na dela. Mesmo ouvindo a palavra, eu ainda dava umas pesadas na dela. Ou o Senhor me leva, que eu não quero mais ficar aqui nesse mundo. E quando eu levantei, Deus restaurou, naquela hora. Outra pessoa. É algo que a gente ouviu bastante nessas entrevistas, exatamente isso. Quando a pessoa tomou uma decisão para lutar pelo relacionamento, que ela está vivendo um padrão. A hora que ela se levantou, é igual o Bartimeu. Ele estava lá à margem da sociedade, cego, pedindo esmola para as pessoas. Quando ele se levantou, mandaram ele calar a boca. Então, quando você se levantou, o casamento ficou pior. É o que a gente ouviu todas as vezes. Ficou pior. Ficou pior. E quando eu percebi que Deus restaurou, nossa, Deus me deu outro coração mesmo. Eu levantei ali, alegre, feliz. Eu falei, nossa, eu tô leve, parece que eu nasci de novo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu queria provar para ela que eu tinha mudado. Que é o que é pregado às vezes, né? Não queira falar que você mudou. Mostre a mudança, mostre que você, com atitudes e tal. E aí eu
Dá uma semana, você percebeu que eu mudei? Eu É. mudei. E tal, isso aqui, Deus... Realmente, qualquer coisa ele falava, mas eu mudei, mas só foi Tá isso, mas eu melhorando. mudei. Você não Tá reconhece, melhorando, né? tá melhorando. Uhum. E aí, o que acontece? Eu tinha mudado mesmo. Radical. Deus tinha me dado outro coração. E aí eu... Já continuava pesando. Não, aí eu parei de pesar. Parei de pesar. E eu tinha a convicção de que eu estava restaurado 100%. Uhum. Falei, não, tô 100% restaurado. E ela não estava indo pros cultos de domingo. Eu coloquei força para buscar. E ela tinha parado. Não sei se eu lancei uma profecia ali. Se você quiser parar, você para. E eu continuo. Quando ela perguntou para mim, e aí, você gostou da igreja e tal? Que eu falei para ela, né? Se quiser continuar, você continua. Senão, ela parou. E olha como o diabo, ele usa a mente disponível, né? Ele não podia afetar a minha decisão de vir para a igreja. Porque eu estava decidido. Falei, não, agora é diferente, eu vou pro culto. Eu falava assim para ela no sábado, você vai amanhã? Ela, vou. Aí eu acordava essa mulher e nada. E nada. E nada. Eu tomava banho, colocava roupa. Ela pegava e levantava, me espera que eu vou. Mas olha a atuação. Para mim chegar atrasado ou querer desistir. Obrigar, né? Sim. Aí eu esperava ela. Chegava atrasado. Eu gostava de ficar lá em cima. Aí ficava... Eu gostava de chegar cedo para escolher o lugar. Uhum. E aí me atrasava, tinha que ir para baixo. Aí começa a ficar irritado. Irritado, para tirar o foco. Aí o que eu percebi? Deus me deu entendimento. Isso daí é uma atuação maligna. Ela falava para mim, amanhã eu vou. Tá bom. Dava de manhã. Não ia. Não vou. Quando eu tava saindo, Eu vou. eu vou. Eu falava, tá bom, domingo que vem você vai. Eu tô indo. Eu largava ela e até que Deus pegou na orelha e falou, mexeu no que era mais precioso. Eu falei, Sim. A gente sempre tem uma desculpa para não vir, né? E pra gente é válido, não, é super A válido. gente se convence. Sim, e eu tinha o Enzo, pequeno. E a gente ficava lá embaixo, as escolinhas, né? Isso. E aí, a gente chegou na época que tinha culto, tinha TV e ficava lá embaixo, as pessoas. E o Enzo chorava muito, o Enzo dava muito trabalho. E lá não tinha uma acústica, não era igual aqui. Então atrapalhava o culto. E eu me sentia incomodada. Aquilo me incomodava. Gente, ele tá chorando demais. E aí entrava, saía. E eu ficava com ele no colo. Aí a obreira ficava com ele no colo. E ele chorando. E para mim aquilo atrapalhava. Atrapalhava o culto. E eu me convencia. Falar, não vou. O menino fica chorando. Eu tô atrapalhando em vez de estar, né, ajudando. E aí, né, Deus veio e fala, tá bom, né, vamos lá. Deus falou, né, através da bispa, falou que se tinha algo mais importante do que Deus na vida daquela pessoa, Olha. que Deus ia tirar. Já acabou. Comigo, na hora eu falei, tinha Deus. conversa mais. Não tinha. E eu sabia que era pra mim. Foi assim, muito. Podia ter um mundo de gente lá. Eu sabia que era pra mim. Eu falei, Deus, não tira meu filho. Não tira. Porque eu vou. Porque não tem mais nada. Não tem que ter nada mais importante do que Deus. Porque Deus me deu o filho. Deus me deu o casamento. Então, como que algo pode ser mais importante do que Deus, né? E eu tava colocando um filho. Um filho como desculpa pra não vir. Ah, que eu tenho que ficar lá embaixo. Ele gostava de ficar lá em cima, né? Porque ele queria ouvir o louvor direito, ele queria a palavra, às vezes ele ficava em pé. E eu ficava lá embaixo com a criança. E eu falava, por que você não fica aqui embaixo? E aí, isso era mais um motivo pra gente discutir, porque você não quer ficar lá embaixo, você quer ficar lá em cima, e eu fico lá embaixo sozinha, com a criança, você não me ajuda. Mas a gente vê que tudo mesmo é um trabalhar de Deus, e a hora que Deus aperta, você fala assim, bom, agora não tem pra onde Aí ir. você entrega tudo, né? Aí você entrega tudo. Aí tem que entregar. Ô, Mayara, ele durante um bom tempo ele buscou, né? Foi buscando sozinho. Quais foram as mudanças que você começou a ver nele que te constrangeram a começar a mudar também? Porque uma coisa é a gente conhecer a palavra, só que a gente quer pregar para o outro, né? Já fala, não, porque eu já ouvi na palavra, você tem que fazer isso, tem que fazer, você está errado, ó, você tem que mudar isso e tal. Tanto que ele falava, né? Ó, viu como eu mudei bastante, viu? Você não está reconhecendo, né? Mas a partir do momento que você começou a perceber quais foram as mudanças que ele começou a viver, que começaram a te constranger a também buscar aquela mudança. Ele estava mais calmo, ele já não ficava acusando,
né? Então, assim, eu via que estava surtindo efeito. E ele levantava todo domingo e ele vinha, independente de eu vir ou não. E aí eu pensei, né? Nossa, se eu não acompanhar, como é que vai ser? Sendo que eu que ficava falando para ele, vamos lá naquela igreja, é aquela igreja, eu ouço, e é aquela igreja que vai mudar. E aí, quando a gente veio a primeira vez, e eu cheguei a vir, mas eu vinha esporádico, eu não vinha seguido, e ele vinha seguido todo domingo, certinho. E aí eu falei, não, eu vou ficar para trás desse jeito, né? Não, eu vou ir. Eu via realmente que ele estava mudando, só que é igual ele falou, tinha certas... Porque ninguém muda de um dia para o outro. Não. Sim, é um processo. E a gente... É uma mudança eterna, né? Até hoje. Coisas são findadas, outras coisas vão acontecendo, né? Porque o trabalhar do caráter não é... Ai, trabalhei ali 1 ano, tá tudo lindo. Tá tudo perfeito, agora a gente não tem problema mais Não tem nenhum. Não, é um trabalhar diário. E foi quando eu decidi, eu falei, não, ele tá realmente se esforçando e eu preciso também me esforçar, e eu vou. Eu vou com o menino chorando, eu vou do jeito que for. E aí Deus é tão bom que assim que Deus falou essa palavra, a gente mudou para cá. E aí aqui realmente não tinha desculpa. As crianças ficam no fundo, não chora, porque esse é o meu pensamento, tô atrapalhando. E aqui quando viemos para cá, não tem mais desculpa. É um sentimento de culpa que o próprio mal coloca, né? Da Sim. criança atrapalhar. Aí você não tal. foca na palavra, porque você está Não. constrangida, porque eu estou atrapalhando as pessoas. É meu filho, olha só. É bom, porque nós estamos falamos isso nas outras entrevistas também. Quando um casal começa quando ele faz as coisas de uma forma dividida, então ele começou a vir sozinho, você ficar, né, e tal, você vê que o negócio não vai funcionar, não vai fluir, não vai acontecer. Tem as restaurações pessoais, mas a vitória da família em si não tem. Tomou a decisão, juntou, é juntar propósito. Nós somos uma família, então nós vamos fazer o que tiver que fazer juntos, é na alegria e na tristeza. Então, uma família faz o que tiver que fazer junto. Sim. Ô, pastora, eu não sei, eu acredito que ela vai lembrar disso, mas quando eu sofri essa renovação, essa transformação, de imediato, de imediato, nada é por acaso, né? A gente vai buscando e acontece, que a bispa fala, nada é do nada. Mas quando acontece de forma rápida, que você fala, nossa, mas do nada. Não foi do nada, foi buscando, e eu decidi, falei, Deus, o Senhor me muda, o Senhor me leva, estava decidido. Quando Deus me mudou ali, a discussão virou. Eu tinha paz, e ela começou a pesar na minha. E eu comecei a analisar, eu falei, nossa, eu era desse jeito. E eu já não suportava mais ela, por conta das afrontas que vinha. Eu falava, eu era desse jeito. Você fazia com eu ela, falei, agora como essa mulher me aguentou? Eu pensava comigo, como essa mulher me aguentou? E eu falava pra ela, vou dar uma saidinha ali, você fica aí, depois a gente volta a conversar. Deixa eu o Murilo já fez isso. E eu fui atrás dele. Não faça Não, isso. saidinha lá que eu vou acalmar. Isso. Falei, pois eu vou também. Aí eu fui atrás. Você vê que é uma Deus. mulher tola? Então, e eu falei, fica aí, você tá desequilibrada. Deixa eu... Me chama de desequilibrada mais uma Aí vez. você quer ver a desequilibrada. Aí eu ver desequilibrada. Aí eu percebi isso, essa mudança. Tô indo pra casa e nós morávamos na casa do meu pai, em cima. Passei pela casa do meu pai, oi pai, tudo bem? Tudo. Maiara tá aí? Foi no parque. Aí eu ia subir as escadas, senti e falei, não, vou buscar. Vou buscar eles no parque, né? Peguei o carro e voltei. E o poder de reação dela é quase zero. Né? Quase zero. Hoje, aquela época, então, era negativo. Eu chego no parque, quando eu coloco o pé no portão do parque, tá uma criança balançando, mas aquelas balançadas mesmo com gosto, que os pés lá no alto e as costas lá. Quem tá do lado da balança, o Enzo Gabriel, pequenininho, novinho, assim, com a cabeça. Essa mulher já tava com a mão na cabeça, porque ela não reagiu. Eu saí correndo. Foi o super-herói. Super-herói. Veio isso na minha mente. Saí correndo. Vou salvar. No Pinote. Dá uma distância daqui lá no Hirota, uns 100 metros, mais ou menos, não sei, 50, 100 metros. Saí no Pinote. E aí Deus me testou. Porque antes de chegar da criança, eu já estava pensando, quando eu pegar essa criança, eu vou fazer ela passar uma vergonha nesse parque. Eu vou fazer ela passar uma vergonha nesse parque. Eu calculei, eu falei, a hora que a balança... Tudo isso passou pela minha mente. A hora que a balança subir, eu vou grudar embaixo do sovaco dele aqui, vou pegar e vou sair correndo e vou... Até aí deu certo. A balança passou, peguei no sovaco dele, no embalo corri, tinha um degrau.
Eu perdi a passada do degrau, que eu tava em alta velocidade. Perdi a passada Uma e potência, saí catando cavaco com o menino aqui na mão. Aqui assim, ó. Eu ia cair em cima dele, Que bicho. Eu cena, joguei ele pro alto e me joguei. Ô, Pô, Art- a cara igual na filme, areia. né? Igual filme. A cara na areia. Bispo, a cara na areia, cai em cima do ombro, o ombro saiu do lugar. A clavícula saiu do lugar. Você não pôde fazer nada. Não pude que você fazer queria. nada. E eu ali, e ali, eu numa dor, eu levantei assim, eu com uma dor, e eu naquele ódio lá dentro da situação que ela não fez nada. E era Deus apertando ali, ó. E eu pensando, eu falei, vou rasgar essa mulher nas palavras aqui. Eu vou falar, irresponsável. E Deus apertando. Aí pra E a ajudar, dor essa mulher me aumentando. chega, eu tô abaixado aqui assim, essa mulher me chega do lado e fala, tá doendo? Tá doendo? Eu com aquela voz na minha orelha, tá doendo? E Deus apertando, aí eu entendi. Aí eu, não, senhor, tá bom, eu tô Calma, Tô calmo. Calma, tô calmo. calmo. Tô Saí calmo. calado do parque. O parque, sabe que parque tem bastante conversação, né? Conversa daqui, conversa dali. Aquele momento, o parque ficou num silêncio. Que eu tinha caído, levantado, sabe? Num silêncio, eu falei, vamos embora. Vamos embora, e eu fui refletindo. Eu falei, tá vendo? Não tô pronto. Fui pro hospital refletindo. A Cuidado clavícula pra fora do Deus não lugar. tirar seu ombro do Nossa, a lugar. clavícula fora do lugar, a cara cheia de terra. areia, né? Não vou Falei, falar não, nada. não tá tô bom. pronto, não. Não tô pronto ainda, Realmente não. falou. É. Aí não falei. Vou falar como? Mas é muito bom ver um casal tão diferente assim, porque as diferenças são para complementar. Exatamente. Você imagina você casado com uma pessoa com a sua personalidade. Misericórdia. Meu Deus, os dois iam tocar o terror, entendeu? Precisa de alguém que acalme. E você precisa de alguém que acelere, que vá, que chame, que busque. Isso é muito bom. As diferenças, elas não foram criadas para ser um conflito, mas para ser um complemento. Quanto para mim, quanto para ele, quanto para você, quanto para ele, que é uma coisa Tanto que a gente fala palavra muito, fala né? que é para os dois se tornarem um. É. Então, o que ela não tem, você supre, completa, e o que ele não tem, você complementa ele, e os dois unidos vivem num propósito abençoado, conquistam e constroem realmente uma vida diferenciada, né? Então, porque eu tenho certeza que vocês tiveram uma criação, um padrão, você tem o exemplo dos pais, né? E com certeza, coisas que vocês estavam vivendo, vocês certamente olhavam e falavam, né? Não, eu tô parecendo, tá parecendo o relacionamento do meu pai, tá parecendo minha mãe. E aí vocês tomaram uma decisão com a palavra, porque é o que a gente tem falado todas as vezes. Sem consciência não tem mudança. A partir do momento que vocês começaram a conhecer a palavra e se analisar para mudar, aí vocês começaram a colocar em prática, né? Porque antes era cego, né? Vivia daquele jeito, era daquele jeito que tinha que ser, e casamento é assim, eu sou assim, você é assim, eu não vou mudar, tal. Aí vem a palavra que vai nos mudando e vai acontecendo aquela metanoia. Então, aí que as coisas começam a mudar. E muda. Sim, uma coisa que vinha, que a gente tinha, quando a gente se conheceu, aconteceu do Enzo vir, né? Que infelizmente a gente vê muito isso, e a gente ouviu num culto que as famílias hoje em dia são formadas por filhos e não por marido e mulher. Né? Então isso mexeu muito comigo, porque realmente, hoje em dia, muitas famílias são formadas, não porque o casal, isso no mundo, o casal decidiu se unir, não, porque uma criança veio e teve que ficar juntos. Permanecer, né? Permanecer. E isso aconteceu com a gente. A gente falava, não, para que casar só para mostrar para os outros que a gente casou? Falava mesmo. A minha sogra falou pra gente, vocês têm que casar antes dessa criança nascer. Já que aconteceu, então vão casar. E a gente não, só para mostrar para os outros. Nossa, e a gente pensa, como pode, né? Como? Uma cegueira, né? Que cegueira, Senhor. E a gente fala, meu Deus, como a gente era cego. Quanto tempo de casado? 12, Você ia perguntar isso, né? 12 anos. 12 Juntos 12, casados 7. Tempo de foi ministério. tempo de ministério. É. Casado de mesmo, ministério. oficialmente, foi 7 anos. 7. Ô, Júlio, para você, vocês passaram, viveram tantas coisas, você que teve lá os seus desafios, a mudança do seu caráter, porque a palavra foi te mudando, o que você disse para aquela pessoa, para aquele homem, que está vivendo um problema no casamento, que muitas vezes é o que a gente falou no comecinho, né? Que acha que o problema é a esposa, né? Talvez se ele trocar de esposa, o negócio vai melhorar. O que você diz para uma pessoa que está passando por situações assim
que a palavra ainda não renovou a mente dele, a vida dele, o que você diria para ele? Olha, eu digo para buscar Deus com perseverança, né? Que vai mudar, não tem como não mudar. Só estar numa igreja não muda nada. Não muda, e os levantes vão vir. O que mostra que está causando efeito é quando tem os levantes, né? O diabo ele começa a trabalhar na mente que a pessoa está disponível, você está ali, está focado. Mas se tiver alguém com a mente disponível, ele vai usar aquela mente disponível para te atacar, para tentar te parar, para tentar te inibir ali. Mas você tem que perseverar. E muda os hábitos, né? E interessante isso, porque nós chegamos na igreja, aí você ouve falar de projetos de conquista, aí você coloca no seu impresso lá, carro, apartamento, coloca isso, aquilo, outro, e aí você tá com uma área da tua vida toda destruída, e você ora pelo aquilo, e Deus vai te mostrando, não é isso, você não precisa disso. E é impressionante, quando nós tivemos mesmo essa mudança, esse entendimento que o casamento mudou, nós criamos essa maturidade, as outras coisas foram... todos falaram isso. Foram vindo. Muito importante. Foram vindo, as coisas foram vindo. Tanto é que o Theo José chegou na restauração do casamento. Era Deus mostrando, não, passaram no teste, é isso. É um novo tempo. É um novo tempo. Aí ele mandou o Theo para nós, bênção. O José é o Deus acrescenta, né? Junto com o Enzo ali, os dois é uma figura. Os dois é demais. E demais. Você, Mayara, o que você diz para essa mulher que tá achando que o problema é o marido dela? Eu digo que tem que perseverar, que primeiro mudamos nós, né? Como essa mudança por cada um, para depois a gente às vezes nem vê a mudança do outro, porque a gente não tá aberto, não consegue mudar, não consegue enxergar, né? E uma coisa que eu penso sempre e que assim eu vejo que Deus colocou no meu coração, eu sei que eu não vou me separar dele. Então tem coisas que até um faz, que se chateia, o outro fala, eu falo assim, mas Senhor, eu não vou me chatear com isso, eu não vou me separar, não vai dar em nada. Não adianta eu ficar, eu vou ficar magoada, eu vou ficar sem falar, eu vou ficar chateada. Não vai mudar, porque eu não vou, uma convicção que a gente tem, o casamento é para a vida toda, graças a Deus, aprendemos isso no ministério. E eu sei que não adianta eu ficar chateada ali ou emburrada, que eu não vou me separar, não vai mudar. Então, é melhor vamos passar por cima disso e vamos para o dia seguinte. E é isso. E eu penso que nós somos, tanto eu quanto você, duas privilegiadas. Eu sei. Eles são convencidos, extremamente convencidos. Eu também digo isso sempre. Meu Deus, eu sabia que eu ia ouvir uma dessa, mas... No meu caso também, quem partiu de tomar a decisão da reconstrução do casamento foi dele. Ele queria e eu também me fechei, porque agora está fazendo isso? Mas por que está fazendo isso? Então não dava aquele crédito de mudou, será que mudou e tal? Quer atrasar mais a bênção, quer atrasar mais a restauração. Dá para entender, de certa forma, pelas feridas que não foram curadas, mas quando você entrega o coração para Deus e o Senhor cura as feridas, aí você começa a reconhecer, está mudando, está diferente. Ou mesmo esse privilégio de que nós não vemos muito, que são homens que buscam por suas famílias. Um ponto fundamental que ela falou, que é o que atrasava muito também a nossa evolução, é que ela entendeu uma coisa que todo mundo precisa entender. Não tem plano B. Se não der certo, a gente separa. Não, ela entendeu. Para que eu vou ficar aqui de emburrada, chateada, magoada, jogando coisa na cara, se eu não vou separar desse homem? Né? Então, quando a gente não tem um plano B, a gente faz o que a gente tem que fazer. Mas quando a gente ainda, não sei, que é o que a gente tinha. Ainda qualquer coisa, eu não sei, acho que não vai dar certo. Não é isso. Né? E tanto que é algo que partiu dela várias vezes isso. Eu nunca falei isso para ela, vou me separar de você. Mas ela já falou várias vezes. Então, por ter essa consciência, na verdade, não ter essa consciência do propósito, que é para a vida toda, a pessoa, não vou mudar, porque depois não vai dar certo mesmo. Então, é essa consciência que é muito importante. De não ter plano B. Vou para casa da minha mãe. Se ele tentasse ir para casa da mãe dele não ia deixar. Ia botar ele fora. Vai para casa da sua mulher. Eu vou para a igreja. É mais ou menos a sua mãe. Não, eu vou para a igreja. Na verdade, a igreja é a casa da minha mãe. A igreja é a casa da mãe dele. É esse, não ter o plano B. E saber que quando o Senhor está no centro, as coisas mudam e ele manda até um renovo, né? Que foi o José
para completar com o outro filho que vocês tinham, talvez era uma memória, né? Estamos juntos por causa da criança. Agora não. Agora estamos juntos porque somos uma família. Não por causa disso, mas porque somos uma família. Ô, Júlio, eu sei que com você não funciona muito bem isso, mas tenta, em poucas palavras, né, falar para o solteiro. Solteiro que quer se acertar na vida, quer casar, e você, que passou por tantas coisas, que conselho que você daria para esse solteiro para ele evitar sofrimento, evitar situações, questão da santidade, tudo aqueles erros que você falou aqui hoje, que você teve, para que entre num relacionamento de uma forma limpa, sem tanta carga. O que você diria para esse solteiro? Sim, uma coisa que eu faria hoje, né, bispo, se não tivesse acontecido tudo isso, vamos me colocar no lugar desse solteiro aí. Buscar Deus, claro, em primeiro lugar. Orar a Deus para Ele encaminhar uma pessoa, né? E aguardar, manter a santidade. Se eu pudesse ter casado virgem, meu Deus do céu. Uma coisa eu dou graças a Deus. Eu sou virgem de ministério, de igreja. Aqui foi a primeira. Isso daí eu sou grato. Eu não precisei passar por várias. Mas eu dou esse conselho aí para manter a santidade, orar a Deus para analisar se é isso mesmo, porque para não se envolver, uma vez a bispa falou, errou no casamento, errou na vida. A bispa fala, errou no casamento, errou na vida. Para não errar, sabe? Mas o primordial... Evita sofrimento. Evita sofrimento. O primordial é manter a santidade mesmo. Faça uma boa escolha em Deus, que Deus vai direcionar aí a pessoa e vai dar tudo certo. E você, Maiara, o que você diz para essa moça? É o que eu digo para os meus filhos, que são pequenos, para dar o primeiro beijo no altar. Hoje eles dão risada. Eles falam, o menor fala eca. Isso, filho, isso. Só quando for grandão. Mas que se guardem. Como ele falou, nossa, quantas vezes a gente pensa, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, faria totalmente diferente. Se eu tivesse conhecido a Deus, que muitos jovens têm a chance de já conhecer a Deus. Na fase jovem, quando a gente faz muitas besteiras na vida, mas tendo a palavra ali, colocada cada dia, e a pessoa ouvindo. Tenha paciência, espere por Deus, não faça nada por sentimento, porque eu gosto da pessoa, porque eu amo fulano, eu acho que é aquele mesmo. E muitas vezes por carência, né, situações familiares que acabaram te deixando vulnerável, e aí qualquer um vem, vem aqui, tá tudo bem, sei lá, vou te dar uma flor, igual a gente ouve muito, e a pessoa já se derrete. Não. Busca a Deus, espera em Deus a pessoa certa, porque Deus com certeza tem a pessoa certa para cada um. Não é o que o mundo diz aí fora, cada panela tem sua tampa, não. O que o mundo diz aí é balela. O que Deus diz todos os dias, espera por mim, que eu sempre tenho o melhor para você. Né? E é o que eu digo para cada mulher, cada moça, cada jovem. Esperem por Deus. Espere que Deus sempre tem o melhor. E é isso. Ô bispo, só para complementar aqui, o conselho que eu dou para esse jovem, né? Até mesmo para essa menina, esse menino, nós tivemos um plantio no passado ruim, do qual nós chegamos no ministério, começamos a fazer um novo plantio, né? A plantar boa semente. Então, mas nós não deixamos de colher aquele plantio que foi feito lá atrás, aquele plantio ruim. Temos a graça de Deus que Ele nos ajuda a plantar, a colher. Então, imagina esse jovem que está ali novo, tranquilo, começa a plantar a boa semente, não tem um plantio, não tem esse plantio ruim. Ele tem tudo para se dar bem na vida, mas bem mesmo, porque Deus é misericordioso, eu já disse para ela que nós estamos a 1 metro da nossa jazida de ouro, né? Uhum. Falta pouquíssimo para nós ali alcançar. Agora imagine esse jovem, se ele se dedicar mesmo a Deus, colocar a palavra, vir plantando o que é certo. Ele vai passar pelo processo
do plantio ali, né? Que Deus Ele só vai ter a colheita boa, né? só a colheita boa, ele não vai sofrer. Ele vai explodir. Esse é o conselho que eu dou para não perder tempo na vida, para não ficar jogando a vida fora, que vai acontecer. Vai acontecer, vai ser um destaque aí para essa geração. Amém. Em nome de Jesus. Então, essa é a escola do caráter. Nada melhor para moldar um caráter do que um casamento baseado na palavra do Senhor. E eu aproveito e convido você, assim como esse casal tem participado, tem crescido, participou dos trabalhos nos encontros para casais dos anos anteriores, eu convido você a participar no dia 15 de junho, às 15 horas, desse trabalho abençoado, porque por mais que a gente tenha situações na nossa vida, com Deus a gente pode superar todas elas. Então fica o convite para você participar, traga seu parceiro, claro, vai ser um encontro importante para a gente sempre entender e frisar essa frase que não existe casamento perfeito, existe um casamento ajustado no Senhor. Então, se o Senhor está no centro, todas as coisas vão se ajustar e vão ficar no lugar que elas nunca deveriam ter saído. Então, fica o nosso convite. Que Deus abençoe. Deus abençoe e até mais.